Salve, salve, galera da terceira série do ensino médio, Colégio Universitário de Ipameri, tudo bem com vocês? Nossa, eu imagino que está todo mundo se preparando imensamente para o Enem, né? Por mais que a gente esteja impedido de fazer várias atividades, a preparação para o Enem não pode parar e eu tenho certeza, como eu só tenho alunos brilhantes, está todo mundo aí motivado, empolgado e resolvendo questões para quando chegar no Enem, ser só mais uma formalidadezinha, um obstáculo vencido nas nossas vidas. Bom, na semana passada postei para vocês um videozinho, né? Gostei de ver a turma de vocês, bastante alunos já se inscreveram no canal e já alguns me passaram algumas eventualidades, algumas dúvidas via WhatsApp, né? Que a gente já vem trabalhando com vocês. Peço para que mais de vocês utilizem-se dessa ferramenta, né? Nesses tempos em que estamos todos enclausurados, né? Vamos usar a tecnologia ao nosso favor para a gente se preparar melhor. Bom, nessa aulinha de hoje, nesse pequeno vídeo, eu gostaria de dar alguns conselhos a respeito do capítulo 3. Né? Vamos estar desenvolvendo algumas atividades que podem ser dúvidas mais recorrentes, fazendo um apanhado geral em relação ao conteúdo, e estarei à disposição de vocês no horário das aulas, lá no grupo do WhatsApp ou no privado, como alguns já estão fazendo. Tá? Mas nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho da função do segundo grau, certo? Lembrando que a gente viu um pouco da definição do primeiro grau no vídeo anterior e já falamos um pouquinho também da questão de função do primeiro grau, do seu gráfico, né? Sempre uma reta, ela pode estar crescente ou decrescente, dependendo da inclinação, dentre outras situações inerentes a ela. O capítulo 3, ele trata basicamente das funções do segundo grau. O que é uma função do segundo grau? É uma função de domínio real em contradomínio real, tal que a sua lei de formação obedece à seguinte proposta: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É uma função em que a lei de formação está baseada em uma equação do segundo grau. Lembrando que a equação do segundo grau nada mais é do que uma equação em que a variável, que é o x, está elevado à potência quadrática, certo? A função do segundo grau também é chamada de função quadrática. É importante que nós saibamos como achar as raízes de uma função. Lembra que raiz da função, independente da função, seja ela do primeiro, do segundo, de enésimo grau, logarítmica, exponencial, sempre que o exercício te pedir raiz da função, a raiz nada mais é do que você pegar essa função e igualar ela a zero e descobrir o valor da variável quando essa função está igualada a zero. Então, para a gente determinar as raízes de uma função do segundo grau, nós vamos pegar lá o ax ao quadrado mais bx mais c, que é uma função do segundo grau, e igualar a zero. Gente, isso vai dar uma equação do segundo grau. E o jeito de resolver uma equação de segundo grau é usando a fórmula de Bhaskara. Tá? Vamos lembrar da formulazinha de Bhaskara aqui: x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. E o delta nada mais é do que b ao quadrado menos 4ac, certo? Então vamos reviver um pouquinho nosso nono ano, né? O nono ano a gente ficava basicamente o ano inteiro resolvendo equações de segundo grau. Quando se pedir a raiz então de uma função de segundo grau, basta igualar essa função a zero e fazer fórmula de Bhaskara, certo? Gente, fique esperto para a natureza dessa função. Se o delta, quando você fizer as raízes da função igualar a zero, o delta, se ele for positivo, maior que zero, a minha função de segundo grau possui duas raízes reais distintas. Se o delta for igual a zero, a minha função de segundo grau possui uma raiz real. Na verdade, a gente fala que são duas raízes reais iguais, mas isso aí é só para formalizar os cálculos, né? Mas, via de regra, delta igual a zero, uma raiz real. Se o delta for menor que zero, negativo, você não tem raízes reais. Lembrem-se que a raiz de uma função é o lugar onde o gráfico intercepta o eixo x, certo? Então, se porventura o gráfico interceptar, se o delta for maior que zero, o gráfico vai interceptar o eixo x em dois lugares. Se o delta for igual a zero, o gráfico intercepta o eixo x em um lugar. E se o delta for menor que zero, o gráfico não intercepta o eixo x.
Estou falando do gráfico da função do segundo grau, mas convém a gente lembrar, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, tá bom? A parábola, ela pode estar com a concavidade, com a boquinha voltada para cima ou com a boquinha voltada para baixo. Quem que vai mandar na boquinha dela, na concavidade? É o A. É o número que vai estar acompanhando o x² na função, certo? Se o A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Professor, e se o A for zero? Aí não é uma função de segundo grau, porque se a gente jogar 0 vezes x², isso vai dar igual a zero, e nós vamos sumir com o coeficiente quadrático, vai tornar-se uma função do primeiro grau. Então sempre o A será um número positivo ou um número negativo. Se for positivo, concavidade voltada para cima. Se for negativo, concavidade voltada para baixo. Uma coisinha a respeito de equação de segundo grau que é conveniente lembrar, é importantíssimo, tá? Que é a parte de soma e produto, que a gente chama de relação de Girard, mas não vamos enfatizar essa nomenclatura não, vamos chamar de soma e produto. Quando você resolve uma equação de segundo grau, via de regra você acha duas raízes, vamos chamá-la de x1 e x2. A soma x1 mais x2, a soma das duas raízes, ela é numericamente igual a menos b sobre a. Você vai pegar lá na função, ax² mais bx mais c, vai ver o valor de b e o valor de a. Se você quiser saber qual é o valor da soma das duas raízes, sempre é menos b sobre a. E o produto das duas raízes, ele é dado por c sobre a. Tá? Uma equação de segundo grau, ax² mais bx mais c, ela pode ser escrita também na forma fatorada. A forma fatorada de uma equação de segundo grau, ela é a que multiplica x menos x', entre parênteses, que multiplica x menos x duas linhas. Você vai fazer o produto de três números. Quem são esses três números? A, x menos x1 e x menos x2. Tá? Pode ser conveniente para vocês aí a questão dessa forma fatorada. Tá? E aí a gente também tem que fazer uma análise da natureza da parábola, né? Se a parábola estiver com a concavidade para cima e não estiver encostando no eixo x, a gente tem duas coisas que a gente já sabe dela. Concavidade para cima, A positivo. Não encostando no eixo x, delta menor que zero. Se ela está com a concavidade para cima e só tangencia o eixo x, só encosta nele, significa que o A é positivo e o delta é igual a zero. Agora, se ela está com a concavidade para cima e o eixo x corta a parábola em dois pontos, significa que o A é positivo e o delta maior que zero. Tá? Essas situações elas estão bem elucidadas lá no capítulo, é interessantíssimo que vocês façam essa leitura. Lá também fala um pouquinho sobre a questão do estudo do sinal de uma função do segundo grau. Só lembrem-se que quando o gráfico está acima do eixo x, a função é positiva. Quando o gráfico está abaixo do eixo x, a função é negativa. Para a gente conseguir enxergar isso de uma forma mais prática, só resolvendo os exercícios que eu sei que vocês vão resolver tudo e arrebentar. Tá? Vou postar depois desse vídeo um roteiro para os estudos, mas gostaria já que vocês fizessem as atividades do capítulo 3, tá? Todos os exercícios que aparecerem lá, estarei aqui à disposição de vocês, tanto no grupo do WhatsApp quanto no privado, para que vocês esclareçam as suas dúvidas e a gente mate um pouquinho nossa saudade. Estou com saudade de vocês, das nossas aulas presenciais, mas o momento pede que a gente mantenha aí algumas situações, né? E dentre elas vamos permanecer em nossas casas, manter a nossa higiene das mãos, do corpo, para qualquer atividade que for fazer. E eu acho que a gente já está vencendo essa batalha. Dentro em breve nós já vamos estar nos nossos momentos das aulas, aprendendo, se relacionando e nos divertindo com essa matéria maravilhosa. Tá? Até mais para vocês, beijos, fiquem com Deus e me coloco mais uma vez à disposição de vocês para estar esclarecendo eventuais dúvidas aí, tanto no grupo quanto no privado. Beijos!